Boa noite, boa noite. Tudo bom com vocês? Mais uma vez a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre criatividade, sobre assuntos pertinentes a esse mundo criativo, né, que todos os arquitetos, estudantes de arquitetura, recém-formados, sempre, na verdade, o profissional de arquitetura para sempre ele vai estar vivendo, né? Ele vai estar vivendo isso. E criatividade é um assunto que dá muito pano para manga, né? Como eu falei já em algumas lives anteriores. E hoje não é diferente. Hoje a gente vai estar conversando sobre um assunto bastante legal, um assunto bastante interessante, que vai te ajudar a ficar um pouquinho mais criativo. Então, todos os dias aqui, semanalmente, a gente vai estar criando conteúdo aqui, fazendo algumas lives para que você tenha resultados melhores no âmbito da sua criação dentro do seu projeto de arquitetura. Tá bom? E o assunto de hoje é um assunto bastante interessante porque nós colocamos uma palavra que realmente chama a atenção a respeito da sua liberdade de criar. E quando a gente fala em criatividade, a gente fala de liberdade, de você ter segurança na hora de desenvolver os seus projetos. E essa segurança, ela não vai ser da noite para o dia. É um treinamento, é um exercício diário que você terá na sua profissão ou na sua faculdade. E isso vai estar te ajudando aos poucos a conquistar essa confiança. E essas lives, essa série de conteúdos que nós estamos compartilhando aqui nesse perfil vão te ajudar, sim, a ter essa confiança e a tornar você um arquiteto mais criativo, uma arquiteta mais criativa. Tá bom? Agora, engraçado, o título dessa live é: o preconceito ajuda na criatividade? E é interessante a gente entender primeiro, quando a gente já fala em preconceito, né? A gente já cria aquela barreira porque a gente entende que é uma palavra que denota coisas ruins, né? Que faz a gente lembrar de coisas ruins, né? Preconceito social, preconceito racial, preconceito geográfico e tantas outras coisas. Mas a gente vai tentar recortar e dar ênfase nessa palavra, tentar tirar essa palavra dentro do contexto social que nós acompanhamos na mídia, né, que acontece todos os dias, mas essa não é a pauta dessa live, mas a gente vai trazer essa palavra no sentido de tentar entender como o sentido dela se atrela ao seu ato de criação, tá? E um preconceito, né? Vamos entender o que é um preconceito num sentido geral. O preconceito nada mais é do que um conceito que você cria de alguma coisa que você não conhece. Então, a partir do momento que você cria um conceito de qualquer coisa que você não conhece, aí você está tendo um pré-conceito, né? Simples, né? Fácil. O que acontece? Em muitos casos, no projeto de arquitetura, é proposto para que você desenvolva um projeto do zero, um projeto novo, um projeto no qual ele não existe e que ele vai passar a existir a partir do momento que você propõe, que você dá forma a uma ideia que não existe. Não é verdade? Alguém chega com uma necessidade, chega com um problema, como nós já delimitamos isso, né? E esse problema, ele requer soluções. E a partir daquele momento você começa a desenvolver um projeto, e esse projeto, ele precisa, sim, de um pré-conceito de algumas coisas. Por quê? Porque nem tudo que você aplica no projeto, você conhece a fundo. Você vai passar a conhecer. Vamos entender com calma o que eu estou querendo dizer. Na verdade, eu vou me arriscar a falar uma coisa bem interessante para vocês. Existe o preconceito bom, sabia?
E qual é o preconceito bom? O preconceito bom é aquele preconceito que você tem de alguma coisa dentro do mundo da arquitetura, no qual você nunca experimentou e você acha que é bom para o seu projeto. Eu lembro muito bem que em alguns momentos foi me proposto usar cores fora do comum em ambientes que até então eu nunca havia visto. E é interessante quando a gente lida com cores, porque muita gente tem preconceito com cores, não é verdade? Acha que algumas cores são direcionadas para um público X, outra cor é determinada para público Y, enfim. Mas na verdade, o que eu sempre falo quando as pessoas me perguntam: Ayrton, qual é a melhor cor para uma cozinha? Qual é a melhor cor para uma sala? Qual é a melhor cor para o meu quarto? E eu sempre pergunto para as pessoas, antes de começar um projeto, eu sempre pergunto o seguinte: qual é a cor que você mais gosta? Qual é a cor que te faz bem? Porque não existe, eu sempre falo isso, não existe cor feia e cor bonita. Existem cores mal aplicadas, no qual dentro de um contexto ela não está atendendo uma necessidade. Que necessidade? Né? Agora existem necessidades visuais e que a cor ela vai ter um papel fundamental para isso, porque cor é luz e ela vai, nos seus olhos ali, ela vai te provocar uma sensação. Então, os preconceitos com cores, com certeza, se você tiver preconceitos ruins, esses preconceitos ruins vão te travar. Você entende? O que acontece? Se você não gosta de preto, por exemplo, da cor preta, ou da cor azul, ou da cor rosa, enfim, qualquer cor. Se você não gosta de alguma cor porque você acha feia ou te traz más lembranças, eu não sei, você deve ter um motivo para não gostar de uma certa cor. Isso vai travar a sua mente para criações interessantes com aquela cor. E eu estou falando de cor porque é um exemplo muito prático que a gente pode colocar nesse contexto. Quando você trabalha com preconceitos bons, o que é um preconceito bom? É você não conhecer um elemento na arquitetura e mesmo assim você arriscar usar aquele elemento para que haja uma experiência nova no seu projeto. Não só no seu projeto, mas para as pessoas também que vão experimentar o espaço criado por você. Entende? Por exemplo, muita gente, quando é proposto uma reforma, geralmente quando são propostas reformas, né, principalmente residenciais aqui no nosso escritório, o que acontece? As pessoas elas sempre pedem mais espaço, pedem alguma coisa, pedem mais luz, mais ventilação. Aqui na cidade onde eu moro é um lugar bastante ventilado, é um lugar bastante iluminado aqui em São Luís do Maranhão. E a gente tenta de todas as formas aproveitar, né, esses recursos naturais para que haja um ambiente bem confortável. O que acontece? Quando é proposto um projeto de reforma e às vezes a gente aparece com as primeiras ideias para a pessoa que nos contratou, geralmente a gente propõe uma quebra de uma parede ou de uma saída de uma porta ou de uma cor diferente. E são propostas que geralmente nunca passaram pela cabeça da pessoa que nos contratou. Sabe por quê? Porque às vezes podem ter um preconceito de eu não vou quebrar a parede. Se eu quebrar essa parede, eu vou elevar os custos da obra, ou eu não vou ter um ganho suficiente de espaço, ou eu acho que vai criar muita poeira, vai criar muito insumo, enfim. Acaba-se tendo barreiras mentais para que as criações, as melhores soluções ou ideias realmente criativas saiam. E essas barreiras elas são ruins, principalmente para o arquiteto. Entende? Preconceitos ruins são aqueles preconceitos nos quais você traz para a pauta da sua criação alguns valores ou cultura, uma educação que você tem e que eu respeito totalmente, mas que pode ser que te trave para abrir os teus olhos para outras opções.
Entende? É lógico, isso é uma coisa que eu quero frisar aqui, é lógico que na criação de um projeto você vai ter a sua marca. E dentro dessa questão de você ter a sua marca criativa, nós vamos conversar sobre isso em outra live, tá bom? Mas é interessante você ter a sua marca, você tem gostos pessoais, é normal. Um arquiteto ele tem seus gostos, eu tenho os meus gostos, eu não escondo de ninguém, eu amo o estilo minimalista. Mas se eu gosto do minimalismo e tenho preconceito com pessoas que gostam de uma decoração mais verde, com um ganho mais carregado visual, como é que eu vou conseguir fazer um projeto bom para uma pessoa que pensa diferente de mim? E são desses bloqueios que eu quero tirar você desse caminho. Eu quero, na verdade, defender você disso. Porque nós precisamos, de fato, ter preconceitos. Aliás, perdão, eu vou corrigir o que eu acabei de falar. Nós não precisamos ter preconceitos, nós precisamos ter pré-sensações de que uma ideia nova ela pode sim gerar boas soluções. Entendem? E o preconceito, como eu falei, ele bloqueia, quando ele é ruim, ele bloqueia a mente criativa. Eu tenho certeza que depois que nós conversamos sobre isso hoje, você com certeza vai se atentar mais sobre o que você gosta. E eu não estou aqui dizendo que é para você jogar fora todos os seus gostos pessoais. Ah, Ayrton, poxa, eu gosto de azul. Você está dizendo que eu não devo mais gostar do azul? Não, não é isso. Tá? Mas eu não quero que o seu gosto pelo azul influencie você a fechar numa caixinha sua mente criativa para que não crie com outras cores. Entende? E isso é que é interessante dentro de um projeto. Isso que é interessante é você ter essa pluralidade, você ter uma versatilidade de criação. Porque com certeza, com uma criação interessante, com uma segurança técnica que você vai adquirindo aos poucos, no decorrer da sua vida profissional e na sua vida acadêmica também, você vai adquirindo essa segurança de colocar um pouquinho da sua marca ali, mas também de atender pessoas que pensam diferente de você. Então fica aqui o recado nessa live de hoje. Espero que você tenha curtido as palavras que nós preparamos para você hoje, que a gente preparou esse conteúdo especial para você. E eu tenho certeza que depois dessa live de hoje, com certeza, a sua mente vai abrir mais e você vai ficar cada vez mais criativo. Eu torço por você, viu? Valeu, gente. Boa noite para vocês e até mais. Tchau!